Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus reine em nossos corações, que traga para nós essa luz que ilumina nosso caminho, que ilumina a nossa vida, que ilumina o nosso espírito. Hoje nós damos sequência ao nosso trabalho, mais um trabalhozinho. Nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 18, mais um grande ensinamento que Jesus traz para nós, que nós simplificamos cada capítulo, o nosso tempo é pequeno, então nós simplificamos bastante os capítulos para a pessoa que está, principalmente que estão fazendo o culto do Evangelho, para ter, às vezes, quem ainda não tem a prática, que estão começando com o culto do Evangelho, para facilitar um pouco. O capítulo 18, Jesus trata do assunto onde diz que muitos são chamados, poucos escolhidos. O que Jesus vem trazer para nós, o que é que ele quer dizer para nós, né? Então, quando Jesus fala que muitos são chamados, e às vezes muitas pessoas não entendem, mas como que é que Jesus está dizendo, confirmando que nos chama? Jesus vem chamando a nós através dos ensinamentos. Muitas vezes Jesus, quando nós temos uma intimidade com Cristo, o nosso Mestre, às vezes nós percebemos esses chamados nas pequenas coisas da natureza. Nós observamos o chamado do Cristo numa frase, às vezes numa leitura, numa palestra, se você tem a sua religião, né, da sua igreja, de um pastor, de um padre, de um dirigente espiritual. Então, quando nós ligamos, estamos sempre atentos às palavras, os ensinamentos do Cristo, nós observamos os grandes ensinamentos através das pequenas situações. Até através de uma criança vem trazendo para nós quantos ensinamentos, né, que Jesus vem trazendo através da simplicidade das pessoas simples, como ele tanto falou nos evangelhos, né? Então ele vem falando para nós que são muitos os chamados, são muitas pessoas, são muitos meios de nós sermos chamados. Todas as pessoas têm o seu convite para que nós possamos estar melhorando, para que nós possamos estar encontrando o reino de Deus. Agora, o problema maior nosso é que Deus nos convida, mas é nós que tomamos a decisão de ser ou não ser o escolhido. Porque o Jesus faz esse convite a todos os momentos. E o que é interessante é que Jesus fala para nós de muitos chamados e poucos escolhidos. Ele faz inclusive ele fala sobre a porta larga e a porta estreita. E eu quero ler um detalhe sobre essa pequena passagem que Jesus fala para nós. O Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele diz assim: a porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e a estrada do mal é frequentada pela maioria. A da salvação é estreita, porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços em relação a si próprio para vencer suas más tendências, e poucos se resignam a isso. É esse o complemento da máxima: muitos são chamados, poucos escolhidos. Então, ele diz para nós que nós mesmos que nos atrapalhamos a nossa caminhada. Essa escolha que é feita, somos nós mesmos que fazemos com que sejamos ou não escolhidos. O convite é do Cristo, o convite é de Deus, mas somos nós que temos que estar
atentos somos nós que precisamos de estarmos praticando as coisas onde nós vamos ser escolhidos. Aqui na porta ele diz que a porta estreita nós precisamos de deixar de nós esse orgulho, esse egoísmo, essas coisas que vão nos atrapalhar a nossa vida. Aqui também fala um pouco o que é que nos faz a perder essa escolha, deixarmos de ser escolhidos. Uma das coisas que mais faz nós não termos essa escolha, não sermos os escolhidos, chama-se tempo. Nós temos o desânimo que nos atrapalha, a preguiça que nos atrapalha, a falta de atividade que nos atrapalham, que nos faz esse obstáculo nas nossas escolhas. Uma das coisas que mais se atrapalha para nós chama-se tempo, porque nós podemos observar que nós temos tempo para tudo na vida e temos dificuldade de ter tempo para Deus. Quantas pessoas não faz a sua oração, não faz o seu culto no Evangelho no lar, porque diz sem tempo. E quanto mais nós nos enganamos a nós mesmos, com essa dizer que estamos sem tempo, Deus nos dá 24 horas por dia. Nós temos o tempo para ir para o barzinho, nós temos o tempo de ir para o nosso trabalho, nós temos tempo de fazer tudo na vida, menos para Deus. Então, para Deus, nós não temos que ter tempo, nós temos que fazer o tempo. Para as outras coisas, pode ser que eu faça se eu tiver tempo. Mas para nós estarmos cuidando do nosso lado espiritual, de estar nos colocando mais próximo, facilitar a nossa escolha da qual Jesus está dizendo para nós, nós precisamos de estar dedicando tempo às coisas espirituais. Nós precisamos de estar tendo o tempo para nós estarmos cuidando do nosso lado espiritual. Nós temos o alimento material e esquecemos que nós precisamos do alimento espiritual igual nós temos o alimento material. Nós temos o hábito na nossa casa de nós estarmos tendo boas leituras. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a leitura da nossa Bíblia. Nós temos um tempo para dedicar lá na casa de oração nossa, nós estarmos participando na nossa casa de orações, nós estarmos em nossa casa, tirar o tempo para o nosso culto do Evangelho, onde muitas vezes nós achamos difícil de fazer. Então Jesus quer que para nós sermos escolhidos, nós saímos desse conforto que nós julgamos, conforto material. Quando nós queremos melhorar o nosso lado, nosso mundo espiritual, nós temos que sacrificar alguma coisa do lado material. Nós precisamos de deixar, às vezes, dos nossos vícios, nós precisamos de, às vezes, sacrificar a nossos passeios, que nós temos o compromisso para com Cristo. É como Cristo diz numa passagem, quando nós colocamos a mão no arado, nós não devemos olhar para trás. Quando nós colocamos a mão no arado da vida, das coisas espirituais, nós precisamos de fazer com que aremos a terra, preparemos a terra para o plantio, plantando para a colheita. E quando colhemos, que nós servimos a nossa colheita aos nossos irmãos. Quando nós colocamos obstáculo, colocamos as desculpas, colocamos o medo nas coisas do nosso melhoramento espiritual, com toda certeza nós vamos estar indo no caminho largo. Nós estamos sendo obstáculo para que sejamos escolhidos. Por isso que Jesus diz, são poucos os escolhidos. Porque ninguém quer sacrificar, não quer sair do seu conforto
de casa, de conforto dos seus afazeres, para poder dedicar às coisas de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, fica aí mais uma vez esse ensinamento de Jesus. E agora eu quero te convidar para a nossa prece, para a nossa oração, para nós dedicarmos um pouquinho as nossas preces às famílias. As famílias que nesse momento muitos estão chorando pelos seus entes queridos desencarnados, muitos estão na angústia de um familiar, uma pessoa, um amigo que às vezes está no hospital, enfermo, está entubado, que estão em casa passando por aflições de muitas vezes desse vírus, que nós precisamos dedicar um pouquinho a nossa prece por esses irmãos, para nós fortalecermos os nossos irmãos que estão passando por situações muitas vezes bem pior do que nós. Nós estamos fazendo a nossa prece sincera pelas pessoas, pela nossa família, pela nossa casa. Nós não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação. E Jesus deixa para nós esse convite para que nós estamos rezando uns pelos outros. Que nós possamos estar dedicando um momento de prece por cada irmão que passa por situações tão difíceis. Assim dizemos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, e que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez agradecendo a Deus, a Jesus, por mais esse momento, essa oportunidade, e rogando as bênçãos de Deus pela minha casa, pela minha família, pela sua casa, sua família, pela nossa família universal. Que Deus os abençoe, e que assim seja, Senhor.